Sejam bem-vindos ao segundo programa da segunda série. Hoje tema o novo ano escolar, a educação. Uma nota prévia, hoje sem ausência ou com a ausência do Luís Caetano, que por razões profissionais não pode estar aqui hoje, mas não é por causa disso que vamos deixar de falar de educação. O novo ano escolar está aí. João, que expectativas para este novo ano escolar? Sim, mais um. No meu caso, já algumas já precisava de mais mãos para os contar. Um novo ano escolar é sempre um novo desafio, um desafio que abraçamos com a generosidade de sempre. Uma ideia que temos sempre presente de contribuir para que os nossos alunos se tornem cada vez mais capazes, mais sabedores, melhor formados. Vêm aí, com certeza, grandes e novos desafios, novos programas, diferentes tipos de avaliação, procura de novos caminhos para o conhecimento. Enfim, estou certo que a minha classe profissional, como parte decisiva no processo educativo, vai mais uma vez dar uma resposta de excelência. Ao longo desta conversa, é natural que a minha reflexão seja influenciada muito pelas minhas vivências, pelo conhecimento de realidades mais próximas, porque eu sou professor do primeiro ciclo, tenho alguma dificuldade, ou não tenho conhecimento, tenho um conhecimento global, mas da especificidade apenas da minha função e do meu grupo disciplinar. Por isso, o que devo realçar alguns aspectos que são importantes e que realmente, em relação à minha realidade, são determinantes, que é a estabilidade, que é fundamental para enfrentarmos os desafios com confiança. Falo em termos de estabilidade no corpo docente. Eu tenho a felicidade de pertencer a um agrupamento que o seu corpo docente se mantém 98%. Portanto, há apenas um ou outro professor que ingressa nele. Portanto, há uma identificação quer da classe docente como discente, como dos próprios alunos. Há um conhecimento muito profundo. Isso é a equipa ganha, não se mexe, não? É um bocadinho, embora por vezes, e podemos falar disso mais adiante, muito por força da dificuldade que os professores do quadro de agrupamento têm em se mover, na mobilidade deles. E então, como dizia, outro aspecto muito importante, que é a motivação, que independentemente da fraquíssima valorização que nos é dada, nós somos uma classe que há muito tempo não tem a valorização que merece. Basta dizer que nós não progredimos nas carreiras há mais de uma década. Portanto, andamos anos e anos a formar-nos para sermos cada vez melhores e mais capazes, e essa formação poderia levar-nos também a progredirmos na carreira, e por isso a ter umas condições financeiras mais capazes também, melhores, e ninguém vive sem ter um background que nos permita comprar os livros, que nos permita ter acesso a todo o tipo de conhecimento e, portanto, à qualidade dos recursos humanos. Nós realmente somos, eu costumo dizer que, e ligando um bocadinho ao meu outro lado, ao futebol, nós somos bons em qualquer parte do mundo, e até na educação somos capazes disso. Fala-se muito na Finlândia e na Dinamarca, e eu tenho a certeza que nós, mesmo lá, seríamos dos melhores dos melhores. Paulo, estou a falar com dois professores, objetivamente. A realidade é diferente. A minha é diferente. O Paulo está na... Embora os anseios, se calhar, são os mesmos. Sim, exatamente. É muito diferente aquilo que o João refere para o ensino básico, não, para a tua realidade. Não, o ensino é transversal, não é? Eu por acaso... gostava de ser hoje criança em Fornelo do Monte para assistir para ter o João como professor.
Mas estás convidado para assistir quando quiseres. Porque este programa começou, de facto, pela escolha de um conjunto de pessoas, não foi de modo aleatório, mas de facto eu hoje vejo, e ouvindo com atenção o que o João tem dito ao longo destes programas, que há uma grande similitude, ou pode haver uma grande similitude entre um treinador e um professor, não é? Sendo que um professor que já foi treinador tem uma mais-valia incrível. Somos na mesma sempre gestores de recursos humanos. Isso é fundamental. Isso é determinante. E é de uma forma individualizada e em equipa, não é? E é com os pais, não é? Quer dizer, o João tem a fortuna, se calhar, de estar no meio pequeno, não é? Lecionar no meio pequeno, ir mais dentro da família, não é? Sim. Vai mais dentro, com a experiência de vida que ele tem, vai dando ensinamento. Provavelmente será também mais fácil porque somos menos. Sim, É uma realidade de menos gente, menos alunos, mas de qualquer forma há uma preocupação, não só minha, mas de todos os meus colegas, de compreendermos o que vem de casa. Porque nós podemos ser... Isso é fundamental, João. Isso é determinante. É determinante. Nós somos... os professores não somos pais. Muitas vezes somos obrigados a fazer esse tipo de... não a substituir, porque um pai e uma mãe são insubstituíveis, mas de fazer um bocadinho esse papel. Muitas vezes até não no conhecimento, mas no carinho. Mas isso é ser professor. Isso é ser professor. Mas pronto, em relação a nós, de facto, no fundo, falando do ensino superior, se bem que estamos aqui em dois extremos, não é? E há aqui um grande meio, não é? Que de facto é também importante, porque no meio, estou a dizer, portanto, a faixa etária que está entre nós, e cada vez queixamos-nos mais no ensino superior, que os alunos isto, que os alunos aquilo, não é? Mas cabe-nos a nós puxar pelo melhor que cada um tem e limar eventualmente algumas arestas e potenciar gerir todo este recurso, não é? Que efetivamente quer dizer, nós estamos a trabalhar para o futuro do país, não é? Portanto, a nossa preocupação tem a ver com o desenvolvimento formativo dos nossos alunos, ou seja, e sempre em todas as vertentes. Hoje muito mais na vertente da qualidade das aprendizagens e cada vez menos a pensarmos menos nos resultados, nos rankings, nas seriações. Nós perdemos muito tempo nesse aspecto e esquecemos a outra parte que é mais importante, que é o aspecto formativo, a qualidade da aprendizagem. Há bocadinho falávamos aqui... Mas eu não sei se o Paulo queria continuar. Não. O Paulo... Eu há bocadinho questionava sobre a realidade do Politécnico de Viseu e no caso concreto da Escola Superior Agrária é completamente diferente desta realidade, mas se calhar o que nos importa também será mais esta realidade e esta vivência numa escola. Eu acho que nos interessa é a escola. É a escola no seu todo. Porque só a articulação entre os ciclos, entre a boa articulação, como te dizer, esta educação partilhada, o chamar todos os intervenientes para que cada vez o aluno chegue ao ciclo seguinte mais conhecedor, mais capaz, mais preparado. Só com esta interligação é que é possível que a educação seja completa. Eu não tenho a fortuna do João de conhecer efetivamente os pais dos alunos, ou a grande maioria dos pais dos alunos. Mas recordo-me bem, e já há alguns anos, e pontualmente, todos os anos, vou conhecendo um pai ou outro de algum aluno, por uma razão ou outra, e percebe-se tudo, não é? Percebe-se de facto porque é que aquele aluno é assim, não é?
porque é que ele tem aquela verticalidade, ou porque não estamos a falar aqui de saber técnico ou saber científico, mas estamos a falar de modo de ser, modo de estar, não é? E quando há essa base, não é, desse modo de ser e modo de estar rigoroso, verdadeiro, trabalhador, de facto moldar isso. Os pais são acima de tudo gozo, parceiros. No dia em que nós não entendermos que os pais são parceiros em todo este envolvimento, é que alguma coisa não está a funcionar bem. Eles não são ninguém. Às vezes criou-se esta ideia deste antagonismo entre pais e professores, parecendo que estão de lados contrários da barricada, e não. Eles têm que estar do mesmo lado da barricada. Eles são parceiros determinantes, e por isso é que em muitas escolas há hoje a preocupação de até criar condições para que os pais também estejam mais conscientes daquilo que se faz na escola, na criação até de escola para pais, onde em determinadas alturas do ano ou ao fim de semana são-lhes fornecidas ferramentas para que eles possam entender quer aquilo que a escola traz aos seus filhos, como a escola perceber como são os seus alunos em casa. Este conhecimento acho eu, determinante. E eu sempre vou buscar ou colaboro com escolas, com os outros níveis de ensino, para buscar balanços, não é? No fundo, para tentar trazer, não é pôr dinâmicas, porque essas já existem, mas é eu próprio trazer esse balanço, não é? Não é que eles tenham que vir para a escola agrária ou para o Instituto Politécnico, mas trazê-los, no fundo, procurar buscar ainda um pouco mais da força e da dinâmica que têm para os potenciar, não? Fazia isso já com o Liceu Alves Martins, com a escola secundária, filo mais recentemente com a Viriato, já lancei o desafio de facto de fazer com a escola do João, não é? E provavelmente durante o decorrer do ano veremos ter a oportunidade de fazer, porque efetivamente é importante criar, quer dizer, não nos acomodarmos, não é? Procurarmos estímulos, não é? Procurarmos novas dinâmicas. Aliás, já falámos aqui tantas vezes, já passaram por aqui por estes programas, parceiros, os museus, que são também a sociedade civil no seu todo, que a escola aproveita hoje com muita qualidade. E a escola tem que fazem parte dos currículos. A escola tem que entrar cada vez mais na sociedade, não é? Portanto, tem que de facto. Acho que já o faz muito. Já o faz muito. Há uns belíssimos exemplos, mas quer dizer, tem que fazer de uma forma cada vez mais, não é? Portanto, vendo esses bons exemplos, como é que nós podemos, no fundo, alavancar um bocado tudo isto, não é? Porque faz falta, quer dizer, há um conjunto de potencialidades e de sinergias que se podem criar e que nós percebemos que não. E que hoje as nossas crianças estão muito despertas para esse tipo de interação. Sim. Cada vez mais nós saímos cada vez mais da escola. Hoje é cada vez mais importante que nos vejam na rua. Sim. Porque o conhecimento não se esgota nas quatro paredes, pelo contrário. Sim. Isso é uma ideia. Mas às vezes há aquela ideia do antiga. sair, tem que sair no autocarro e sair para não sei para onde. O sair não tem que ser para longe. Muitas vezes é saindo mais perto que nós conseguimos de facto dar passos mais maiores. O primeiro passo é conhecer a nossa realidade para conhecer a realidade dos outros. Quando há bocadinho falavas nessa interação que tens feito com a escola ou com as outras escolas, é no fundo também começar a definir na cabeça do aluno o que é que ele vai seguir. Ou seja, se não houver um contacto por parte do Politécnico, ou da Escola Agrária, ou da Escola Superior de Educação, ou de Tecnologia, ou de qualquer outro estabelecimento de ensino superior, indo à escola de Fornelo do Monte, e no fundo dizer que há estes caminhos, podemos aqui encontrar carreiras para esses. Os meus alunos não têm ainda maturidade para esse tipo de análise, não é? Se mesmo... Mas não pode lá colocar uma sementinha?
Sim, mas isso hoje, nós antigamente até se fazia com muita frequência. O que é que queres ser no futuro? Fazíamos Essa foi a pergunta que me fizeram quando... aquelas composições que eles tinham muita dificuldade em fazer, e em 100%, se calhar só uma percentagem de 1% é que no futuro veio a ser aquilo que naquela altura a criança sonhava, não é? Portanto, nestas alturas é a altura do sonho. Hoje um dos nossos problemas na escola é que os nossos alunos não conseguem sonhar. Se não conseguem sonhar, não conseguem transpor depois para o papel os sonhos que têm. Mas porquê é que não conseguem sonhar? Porque hoje, antigamente, nós tínhamos muito o papel, o livro. Hoje o livro, a não ser na escola, é muito pouco utilizado. Mesmo hoje, quando se quiseres ler uma obra que acabada de sair, tu chegas à internet e não precisas de... Há um bocadinho da falta até do manusear, do cheiro, que nós procuramos reativar, e que em alguns casos, em algumas escolas, em alguns agrupamentos, em algumas câmaras municipais, não sei se recordam ainda daquelas carrinhas que iam pelas aldeias e que levavam os livros às pessoas. A biblioteca Gulbenkian. Isso foi o terminar com esse tipo de conhecimento foi um erro. Porque as pessoas deixaram de ter acesso a esse conhecimento e aquele prazer que elas sentiam quando desfolhavam e liam um livro de um autor português, A Cidade e as Serras, que muitos destes temas que eles já ouviram uma vez ou duas quando na sua passagem pela escola também lhes foi oferecido esse tipo de conhecimento. Eu não gosto de forçar, nunca gostei de forçar alguém a algo, e gosto de facto de monitorizar, de olhar à distância e perceber, entender a motivação para depois poder ir, no fundo, fazendo alguns ajustes, não é? O maior erro é nós queremos impor, efetivamente, à raiz o que é que a pessoa quer ser, não é? Portanto, alguém dizia, que é uma coisa comum, mas ainda alguém numa empresa que citei eu... Não te esqueças o que vais dizer, embora hoje é a própria tutela que, através das metas, nos obriga a seguir um determinado caminho. Sim, não, podemos falar mais adiante que este ano elas foram um bocadinho de alguma forma foram reduzidas, hoje estão mais de acordo com a maturidade dos nossos alunos, mas nós temos um programa para cumprir, temos metas para alcançar, e às vezes não me custa dizer que em determinadas circunstâncias, como trabalho numa zona rural, verdade, tenho que o dizer, que há muitas aulas que se iniciam deixando as metas para trás, mas porque é o tempo do milho-rei ou o tempo da desfolhada, e se um aluno chega com qualquer tipo de ideia que tenha a ver com o meio, nós deixamos logo tudo para o lado e passamos a aproveitar aquele mote, aquele tema, aquela ideia do aluno, e vamos por aí fora. E saímos mesmo da escola e vamos junto aos mais velhos, até recolher os saberes que quase que são perdidos, que há muito, em alguns lados, em algumas regiões, isso já nem existe. E portanto, a escola é um bocadinho também arte. Sim, é um bocadinho arte. Cultura e nós vemos o reavivar, não é? Os patrimónios, portanto, mundiais, não é? Do cante, do chocalho, disto, quer dizer, portanto, há efetivamente a escola em meios pequenos e em grandes é um espaço fundamental. É um espaço fundamental para, como eu dizia... É um espaço que devia ser mais acarinhado. Sim. Devia ser mais respeitado
porque muitas vezes por quem decide e por quem muda com facilidade as formas de ensinar. Não, um diretor de uma escola que é de facto um gestor, tem um potencial em mãos enorme, não é? Se conhecer muito bem a região onde está inserido, não é? Se souber criar as pontes certas, se perspectivar-se também para o mundo, não é? É um player. A escola torna-se um player de tudo também. Eu tenho a felicidade de pertencer a um agrupamento que tem essas pessoas. É óbvio que quando se aumenta a escala da cidade, da vila, a complexidade aumenta. Não é? O desafio acrescenta. São muito mais professores, são muito mais. Mas também quando estamos em meios pequenos. Mas também é possível. É possível e é extremamente desafiante, porque nós também temos maior controle nas coisas, não é? Nas pessoas, não é? Nessa cultura. Agora é preciso ir-se buscar os avós também, não é? Mas isso é tudo o que nós já fazemos. Sim, eu sei, quer dizer, eu podia estar calado hoje e por isso mesmo, só falavas do que fazes. Eu acho que as pessoas não, ou porque não querem ou porque não estão interessadas em reconhecer que esse tipo de interação com os mais velhos, com os mais novos, isso existe nas escolas há muito tempo. Ainda há algum tempo falava-se aqui que, por causa do Narciso do Caramulo, não é? Quer dizer, que o Pedro Ribeiro, o professor Jorge Paiva, portanto, que descreveram, não é? Caracterizaram taxonomicamente, então é uma variedade nova, uma espécie nova, inclusive, quer dizer, aparece, não é? No seio numa paisagem, não é? Uma paisagem que tem sido até bastante devastada pelos incêndios, e é perceber isto, quer dizer, é também ali naqueles meios que se geram coisas novas, não é? E isso pode ser o mote para efetivamente trazer turismo, não é? Eu recordo que no Algarve há turismo exclusivo para o estudo de orquídeas, não é? Selvagens, coisa que não nos falta aqui na nossa zona, mas nem de longe nem de perto se pensa usar isso aqui na nossa zona. Quer dizer, portanto, e as escolas, não é? Têm que efetivamente estar atentas a isto, não é? Estas coisas que vão-se descobrindo. É óbvio a questão das tradições, que o João falava, e pensar o puzzle no seu todo, não é? E o puzzle, como já várias vezes temos falado, hoje fala-se muito em SIGs, não é? São diferentes níveis de camada de informação que se vão juntando, se vão criando sinergias e que depois daí nascem de facto caminhos para que aquela região se possa desenvolver. Imaginemos, fala-se muito em aldeias que estão despovoadas e casas vazias, etc. Epá, isso, a internet hoje chega a todo lado, são ótimos locais para lançar, de fundo, colocar cientistas a pensarem, não é? De modo fechado. Eu recordo-me que já nos anos 90 íamos para Segóvia, por exemplo, em Espanha, para um parque natural, fechar um conjunto de cientistas, desde os Estados Unidos, Europa, etc., para pensar, e neste caso era da área da programação, ligada à parte da biologia, portanto, no meio do nada, onde de facto nós temos o espaço, temos a cabeça limpa e temos o espaço todo, temos no fundo a possibilidade de poder olhar para o longe, não é? Olhar para o longe é olhar para o céu. O engraçado que ainda este ano teve um sobrinho que, olha, que hoje faz anos hoje, que está em Inglaterra, faz hoje 5 aninhos, o Martim, e ele no Algarve estávamos no Algarve, ele chegou diretamente dos Estados Unidos e à noite a admiração do puto a olhar para o céu. Estrelas, não é? Ele na Inglaterra não vê estrelas, não é? Porque nunca fica este céu escuro, não é? E eu passo frequentemente as férias nas Pedras del Rei, em que a luminosidade é muito baixa, não é? E de facto a nossa tendência é olhar para o céu, não é? Mas o ar de admiração do puto olhar para o céu, estrelas, mas tu não vês estrelas?
pá, isto do céu é o sky, não é? É as stars, não é? E depois passam uma estrela cadente e é o delírio, quer dizer. Isto é a coisa mais simples, não é? E que nós não damos valor. Não é? Portanto, isto é um puto de 5 anos já. Porque hoje brincamos muito pouco na rua. Mesmo quando no inverno os dias ficam mais pequenos e as noites maiores, não é? Antigamente nós andávamos muito na rua, às 7 horas, 8 horas, até íamos com outra idade para as explicações, e apercebíamos-nos muito mais daquilo que nos rodeava. Eu hoje, ao vir aqui para o programa, vi um casal, não, da minha idade, um bocadinho mais novo, mas andavam os dois com 2 telemóveis, um andar outro para a frente e outro para trás, que provavelmente nos Pokémons. Não, ou se calhar estavam aqueles programas para ver onde é que está a Ursa Maior. Não, portanto, a realidade. Epá, eu estou a sentir saudades da voz do Luís. São completamente diferentes. Mas vocês estão numa conversa muito interessante. Atenção que nós estamos a falar de coisas só, a maior parte delas positivas. Há coisas negativas. Já lá vamos. Ou menos positivas. Exatamente, vamos falar nisso na segunda parte deste programa. Ok. Voltamos para a segunda parte deste programa, dedicado ao novo ano escolar, à educação. Como disse na primeira parte, hoje sem o Luís Caetano, por razões profissionais. E na primeira parte a conversa esteve interessante com o João Cavaleiro e o Paulo Barracosa, e eu ia começar esta segunda parte exatamente por um tema desta semana, que foi o desânimo na vossa classe. Muitos professores a querer abandonar porque estão desanimados, muito por aquilo que tu disseste no início. Também sentes esse desânimo? Ou as tuas vivências são... Não, eu sou um privilegiado. Sou um privilegiado, trabalho onde quero, quase com quem quero, e eu não sou exemplo. Cada vez... Mas entendes esta... Entendo. É perfeitamente compreensível. Basta cada vez menos alunos, cada vez menos turmas, cada vez menos trabalho, cada vez um trabalho, uma maior insegurança. Muitas vezes começamos o ano sem saber, se vai haver mudanças a meio. Reparem que o ano passado, a meio, quando houve a mudança do governo, deixou de haver exames, havia aquela ideia peregrina de uns podiam fazer se quisessem, outros não faziam, quer dizer, e portanto, além disso, há problemas sempre de colocação. Há pessoas que nunca se conseguem aproximar das suas residências, e portanto há um conjunto de fatores que a progressão nas carreiras. Bem, nós estávamos aqui até amanhã, há uma dezena de anos que os professores não conseguem progredir na possibilidade de melhorar até o seu estatuto financeiro, social. Portanto, há uma data de questões que... Mas essa progressão na carreira, e eu agora não sei se o Paulo Barracosa... Mas há mais. Eu sei que há mais. Mas essa progressão na carreira, o investimento na carreira, no fundo também acaba por ficar de algum modo limitado com a falta de progressão na carreira? Claro que fica. Embora nós saibamos que... nós procuramos cada vez saber mais para servir melhor os nossos alunos. Sim. Mas nós não vivemos só de... E isto gera este desânimo? Gera. Então, se tu não conseguires chegar, se estiveres a 100 km de casa e só puderes vir ao fim de semana, se tu souberes, se tu não tiveres a certeza que tens trabalho durante todo o ano, quer dizer, tu acabas por não ter a tua segurança familiar, não existe. Tu andas anos e anos e anos sem poder ter uma vida tranquila.
Os professores merecem tanta tranquilidade como os médicos, qualquer outra profissão. E nós hoje não a temos. Cada vez as pessoas não ouvem e fazem ideia de quantas escolas fecharam nos últimos anos. Ora, se fecharam as escolas, quer dizer que deixou de haver trabalho para professores. O número de horários zero é enorme. Por outro lado, esses professores do quadro dos horários zero são geralmente professores do quadro de zona pedagógica que vão entrar em prioridades, na chamada primeira prioridade, por exemplo, nas colocações. E se houver um professor que esteja no quadro de agrupamento, portanto, mais antigo, e a antiguidade, bem ou mal, é um dos itens que nos pode qualificar também, além do nosso desempenho. Há professores que, por serem professores capazes de entrar na primeira mobilidade, vão roubar os lugares a outros que, embora sejam mais qualificados, como não têm horário zero, só entram na segunda prioridade. Portanto, isto é muito complicado. E, portanto, nunca se aproximam dos sítios onde vivem. Não sei se estou a ser claro. Paulo, sentes este desânimo ou a tua realidade é um bocadinho diferente? Não, pronto, eu também sou um privilegiado. É óbvio que em momentos da nossa vida nós temos que fazer efetivamente um esforço maior, não é? E depois haverá normalmente um período em que há uma estabilidade. A questão que isso logo é que efetivamente essa estabilidade para muitos professores não existe. Não chegam lá ou chegam lá eventualmente já de facto. Há pessoas que nem pedem estabilidade, pedem só o trabalho. Pois, sim, essa é uma realidade. Os horários de 8 horas são... Eu já quando estava em Viseu dei aulas na Universidade do Algarve, ia todas as semanas, portanto, para baixo e vinha todas as semanas para cima, não é? Portanto, fizeste isso durante? Fiz isso durante 2 anos. 2 anos. Pois, e estou a olhar para ti e sem cometer nenhuma inconfidência, julgo eu, tu que foste em determinado período da vida professor e treinador, não é? Fizeste um esforço, mas tinha um outro lado, portanto, que era a parte financeira. Eu conseguia, tinha o gosto, tinha o desgaste, mas de qualquer forma era ressarcido financeiramente desse meu desgaste, desse meu trabalho, compreendes? Agora, nós temos colegas que pagam para trabalhar. Pagam para trabalhar, sim. Alguns colegas que fazem aqueles horários das AECs, que são pagos em miséria. Sim. E que se calhar para se deslocarem para a escola, para a minha escola, provavelmente o dinheiro que ganham não lhes chega para pagar o gasóleo. Pois, o dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro não é tudo na vida. Sim, mas ajuda muito. Ajuda muito, não é? Mas, e que nós temos falado até bastante fora do programa, não é? E tu tens de algum modo confidenciado alguns estados de alma, não é? Às vezes, hoje ainda questionas, no fundo, esta tua dualidade, não é? Quase tu tiveste 2 vidas, não é? Sim. Uma vida enquanto tivesse essas atividades e uma outra vida depois disso. Eu só não sou como o Marco Paulo. Ele tinha 2 amores. Não, tu em casa também tens 2 amores. Eu não tinha o microfone para passar de mão para mão. Não, mas digo portanto, estou a falar de facto aqui de sentimentos, não é? Mas eu sou um privilegiado. Eu tenho que reconhecer. Tenho colegas. Agora, eu também já o falei aqui, dei aulas há alguns anos no ensino secundário. E eu chegava a casa todos os dias com dezenas de histórias com os meus alunos, histórias felizes, histórias de facto com sentimento também, mas tenho a esposa em casa que todos os dias me chega com histórias de desânimo, de facto de frustração, e eu próprio me questiono, quer dizer, isto mudou muito, não é? Porque é óbvio que cada um tem... Bom, brio temos todos, não é? Esta questão do professor não ser recompensado, quer dizer, todas as pessoas têm brio, o brio também tem limites, não é? Porque, de facto, pagar para trabalhar é um desses limites, mas conheço professores extraordinários, não é?
conheço outros, de facto, que, pronto, sentimos que podiam dar mais, não é? Mas depois há toda a história de vida, não é? Há todo o percurso, não é? Que nós, bom, de facto... Eu posso dar um exemplo prático, que acho que os nossos ouvintes vão perceber melhor. 2 professores, um com 30 anos de serviço, 32, 33, 8º escalão, não é? Um outro colega, 25 anos de serviço, 26 anos de serviço, 4º escalão. Sim, claro. Portanto, Sim. se um professor destes não há de estar desanimado para esta diferenciação, não é? Quer dizer, e nem estamos a falar em termos de... Porque o facto deste professor ter 30 ou 32 anos até pode ser inferior profissionalmente ao outro, não é? Mas de qualquer forma isto são o dinheiro... porque isto depois corresponde a um vencimento diferente, não é? Como toda a gente compreende. O dinheiro tem muita importância para nós termos uma vida como merecemos. Não, eu ganho sensivelmente... Não sei se perceberam bem qual é a diferença que existe. Não, em 30 anos de serviço evolui muito pouco em termos de monetários, muito pouco mesmo. Não é? Portanto, e de facto a gente começa a pensar... Mas nós precisamos... Então vamos pensar numa outra coisa. Estão-nos sempre a pedir para nós motivarmos os outros. Sim. E quem nos motiva a nós? Não, eu efetivamente não, no que toca a mim, não é? Não, às vezes a minha mulher pergunta-me, mas quanto é que tu ganhas? Sinceramente nem sei quanto é que ganho. Ele chega-me ao fim do mês. Mas isso é bom ser. Porque se eu for olhar para isso, não é? Quer dizer, eu tenho que olhar para os meus colegas, para as pessoas. Porque a vida não é feita só de como é óbvio, de gente como nós, não é? Estamos a falar aqui de facto de barriga cheia, barriga cheia. Por isso é que nós começamos a dizer que. Mas a chapa ganha, a chapa gasta, quer dizer. Mas nós estamos a falar de mas não é só isso. Para gente. O desânimo não fica só neste aspecto. Este é importantíssimo. Fugir a isto é fugir à questão. Mas há outros. Sim. Há outros. A proximidade, como eu referi há pouco. O facto de poder haver uma estabilidade familiar. E o ambiente na própria escola, quer dizer. Sim. O ambiente na própria escola, quer dizer, é também fundamental, não é? De facto, as pessoas irem para um sítio onde gostam de estar, não é? Ou irem para um sítio onde, de facto, não... E isso vem... Como eu comecei por referir, que no meu agrupamento a estabilidade existe. E a história dos exames? Faz sentido? Este ano não há. Este ano os exames no meu grupo disciplinar. Eu estou a falar do meu grupo disciplinar. Este ano os exames do 4º ano foram abolidos e então há provas de aferição no 2º ano. Ora, estas provas de aferição, eu lamento dizer a quem as criou, que a aferição eu faço-a mensalmente, através das formativas, trimestralmente, através das sumativas, e portanto, porque elas são feitas no final do ano. Portanto, se eu não fizer a aferição antes do final do ano, essa aferição só tem sucesso no ano letivo seguinte, não é? Portanto, os professores, essa aferição dos conhecimentos, do estado onde está o aluno, é feita desde o princípio do ano, até para mudar estratégias, encontrar novos caminhos, poder chamar parceiros para intervirem, para nos ajudarem a coadjuvar este tipo de intervenção. Mas isso também, João, é a mudança de paradigma. E é outra forma. E é outra. Deixamos de ter. E é outro momento em que os professores voltam a estar angustiados. Pelo seguinte, é que pela insegurança que é criada em transformar estas provas de aferição novamente em busca de resultados para criar novos rankings que criem novas injustiças. Porque ser professor no cerco
de certeza que não é a mesma coisa do que em São João de Brito. Ser professor em Paços de Arigos não é, se calhar, a mesma coisa do que ser professor em Coimbra, em Montes Claros. Portanto, há realidades diferentes e estas provas, o que é que queriam logo aos professores? Mais do que aos alunos, aos professores e aos pais. Porque os alunos, a maior parte deles, no segundo ano, não têm maturidade para perceber, nem no quarto ano, para perceber qual é o objetivo destas provas. Não é? Os professores começam a ficar preocupados, porque se tiverem maus resultados estão a ser julgados como mau desempenho dos seus alunos, é normal. E os professores não têm todos os anos bons alunos. Fazem o melhor que podem, vão até onde podem, mas milagres só a Senhora de Fátima, ou seja, não. E, portanto, é outro momento que pode criar esse tipo de angústia. Podendo aparecer até posso referir a outro aspecto, que é a mudança dos programas. Este ano vai haver novos programas do primeiro ano. Portanto, ainda há pouco tempo houve mudanças. São mudanças atrás de mudanças. Mas isso é com este Ministério, é como qualquer Ministério, é como as colocações tardias. Passam os ministérios e elas são sempre tardias. Há sempre queixas. Eu não te disse para, se querias ver o João a falar e com a autoridade com que ele fala, não ponhas aqui os pastelinhos de bacalhau de massa tenda do chefe, nem o vinho dão, e o João fala aqui que mas só pastéis de bacalhau sem o queijo da serra misturado. Não, mas assim, cada macaco no seu galho. Antes de passarmos para um outro tema dentro desta área, mais ali para o Paulo Barracosa. E com esta chamada de atenção eu não vou dizer mais nada até ao final do programa. Não. Não, até porque a questão, vou colocá-la ao Paulo, mas também é para ti. Que é, hoje, e olho para a minha neta, por exemplo, quando chega, avó, ajuda-me aqui, e eu olho para aquilo, e é um boi a olhar para um palácio. Ou seja, o que é que mudou? Mudou a forma de ensinar. E bem. Em off dizias aqui, no nosso tempo aprendíamos, tínhamos que saber as linhas férreas todas. Hoje elas estão quase todas fechadas. Hoje tínhamos que aprender aquilo que nós vamos, em que os nossos alunos vão situações que vão encontrar na vida real. Portanto, hoje, anteriormente, no meu tempo, era muito mais a memorização. Hoje, procura-se muito mais de entender as coisas. O raciocínio. No nosso tempo, os problemas que existiam, nós levávamos até ao final do nosso percurso escolar. Hoje, nós temos a intervenção precoce. Nós começamos logo desde o início a criar as condições para que a aprendizagem seja uma realidade. E, portanto, esse saudosismo acho que não é real. Quer dizer, o facto de nós dizermos no nosso tempo é que sabíamos tudo, se calhar sabíamos tudo aquilo que... Como é que estou a dizer isto? Que sabíamos tudo, mas não compreendíamos aquilo tudo. Que já se sabia, mas sem o compreender. Aliás, nem o questionávamos. Aliás, o professor, no nosso tempo, era uma figura autoritária. Não era para capacitar. A Dona Maria de Jesus não era assim. Sim, mas isso era a Dona Maria de Jesus porque tinha um nome piedoso. Não, mas era a minha professora. Por isso mesmo. Que me marcou. Sim, mas nós temos de ter consciência, principalmente os professores do primeiro ciclo, que marcamos positiva ou negativamente os nossos alunos. Eles podem esquecer o professor de matemática que tiveram no 5º ou no 6º ano, mas dificilmente esquecem o professor do primeiro ciclo. E, portanto, temos de ter essa consciência. A tua pergunta faz sentido, é muitas vezes no nosso tempo, mas no nosso tempo aprendíamos coisas muito importantes e outras nem tanto. Hoje acho que o enfoque que temos na aprendizagem é na compreensão.
não é? Foi essa compreensão que te levou até Setúbal esta semana num projeto que é o Poliempreende? Queres falar disso? Sim, eu ainda nem digeri, que acabei de chegar, de facto, de uma semana praticamente em Setúbal, na Península de Setúbal. Mas viste golfinhos? Também vi golfinhos, mas a percentagem de ver golfinhos nas empresas que gerem esse negócio é 94%. Portanto, o que denota que eles estão bem. E é engraçado, ainda ontem falava com o pró-reitor do Instituto Politécnico acerca de Setúbal. Setúbal tem ali um ecossistema, em termos genéricos, muito interessante, não é? E os golfinhos é uma cereja no topo do bolo, não é? Porque uma família, já os adultos é o que é, mas uma família que vai com crianças, com os filhos, ver golfinhos, aquilo fica marcado, não é? Nunca mais aquela criança esquece aquele momento, não é? E efetivamente isso é bom para fazer o apego ao sentimento, não é? E para que de facto o turismo é isto. O turismo hoje, o turismo inteligente, não é? O turismo que se faz de uma forma inteligente. Mas falando em relação ao Poliempreende, que é de facto um projeto dos politécnicos nacionais que no fundo desenvolvem a nível regional, cada um, portanto, elege um projeto e que de facto depois vão ao concurso nacional. Eu tive a felicidade de poder acompanhar os meus alunos porque ganharam a nível regional aqui em Viseu e tive a possibilidade também de estar com alunos jovens de outros politécnicos, fiquei nas residências universitárias e pude perceber a capacitação de facto que hoje existe nesta juventude, não é? É óbvio que uns fazem jogos para computador, não é? Mas eles também me dizem que há exemplos de fulanos que ficaram milionários numa semana com um jogo, não é? Esta questão do jogo mais recente dos Pokémons é engraçado como é que a própria empresa não acompanhou o boom que não estavam minimamente à espera, não é? Portanto, nós também, e aliás este desenho, o programa que foi desenhado pelo Instituto Politécnico de Setúbal, que era o responsável por este 13º Poliempreende, fomos visitar um conjunto de fábricas, de empresas, e há pouco esta questão de falarmos na nossa educação, por exemplo, da Navigator, nós já aqui falamos, eu tive a oportunidade de visitar, e eles estão a fazer agora um investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, embora na área dos pellets, e falavam um dos gestores com enorme, de facto, no fundo, com algum regozijo, que dizia que nos Estados Unidos temos os manuais todos e eles sabem se acende a luz vermelha, onde é que tem a carregar, onde é que não tem, e por aí fora, e isto. E eu lembrava-me, bom, mas isso é uma mais-valia, e porquê é que isso se deve, não é? E depois viemos a perceber que isso se deve por causa da liberalização do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Eles, por meio dólar à hora, andam 1000 km e levam ao seu relote 1000 km e mudam no emprego, não é? De um dia para o outro, não é? Portanto, isso tem o seu mérito, não é? Mas tem os seus ses, não é? Portanto, ou seja, aquele manual tem que lá estar porque não se sabe se para a semana é aquele fulano ou é o outro, não é? E quem é que está lá para aparar as pontas? São os portugueses que eles levam daqui, não é? Que são fulanos que nós mudamos o chip, não é? Diz, isso às vezes até não é bom. Não é bom, mas em algumas situações somos nós que aparamos as pontas, não é? E vemos, efetivamente, que a nossa educação, não é? Que começa no pré-escolar, passa por João e acaba no ensino superior, hoje dá cartas no mundo, não é? Portanto, os nossos enfermeiros são os melhores enfermeiros, são os melhores enfermeiros a nível mundial, não é? Os filhos dos nossos imigrantes vêm fazer os cursos cá e voltam muitas vezes para os locais onde nasceram, como é o caso da filha da senhora, portanto, que nos apoia lá em casa. E como é o caso de um vizinho, da vizinha, portanto, um vizinho meu que a filha entrou este ano aqui em Viseu e que estava na Suíça e que com enorme prazer vem para cá estudar, provavelmente para depois voltar para a Suíça, mas ou ficar cá. Portanto, isto denota que
a nossa educação, provavelmente ainda com muitas coisas para corrigir, dá cartas no mundo. Não é? E isso foi, eu senti isso hoje, no sentido, conheci alunos fantásticos, não é? Fiquei na mesa no jantar que houve, um jantar a comer choco. Fantástico porque há professores fantásticos. Sim, porque há professores fantásticos, porque também há vontades. E alunos, estou a falar, portugueses, brasileiros que estão cá, outros, não é? Curiosamente, há uma história aqui engraçada, porque eu já o disse, eu gostava que os meus alunos na escola agrária fossem bons profissionais, eticamente. De facto impecáveis, não é? Irrepreensíveis em termos de educação, que fossem bons profissionais e que fossem bons provadores, não é? Que soubessem distinguir o bom pão, o bom azeite, o bom vinho, o bom queijo, não é? E estava eu numa mesa em que tínhamos alunos de Castelo Branco, uma aluna da Escola de Hotelaria de Estoril, uma brasileira, Eliana, e ela, a comermos a sopa, esta sopa tem gengibre, não é? E eu tive que questionar a chefe e fiz até o papel do esperto, não é? Olha, esta sopa tem gengibre. Tem gengibre, sim senhora, não é? Aí está, não é? E porque quando essa rapariga ficou cotada logo na mesa, não é? Eu podia falar de vinhos, podia falar de coisas, mas quer dizer, aquilo... Tinha que ter cuidado. Tinha que ter cuidado porque ela, porque ela sabe muito. Olha, o que é que os alunos de Viseu levaram? Bom, os alunos de Viseu levaram um projeto de assinatura. Olha, é um projeto que aproveita, no fundo, o potencial da biodiversidade para fazer conceitos com assinatura, não é? O resultado ainda não foi publicado, será provavelmente hoje publicado, hoje sábado. Eu depois darei nota na próxima semana. Perguntaram-me, o júri perguntou, eu procurei falar o menos possível porque aquilo não é para os professores brilharem, não é? Aquilo é para os alunos brilharem, não é? E perguntaram no sentido, e se vocês não ganharem Não, é óbvio que toda a gente gosta de ganhar, não é? Mas se não ganharmos, fiquem com certeza que este projeto vai para a frente, não é? E no fundo tem a ver com a nossa autenticidade, tem a ver com a necessidade de nós termos cardo para o tal fabrico do Castelo da Estrela, mas tem acima de tudo a ver com o aproveitar todo o resto do potencial do cardo que não a flor, porque essa está automaticamente garantida, não é? E isso vai nos levar seguramente muito longe, não é? João, o tempo, a conversa é como as cerejas, notas finais. Bem, que este ano corra a todos os meus colegas, mandar-lhes um abraço do tamanho do mundo e que este ano seja um ano de muito sucesso escolar, de muita e boa aprendizagem. No meu caso, que consiga ser o professor reflexivo, que reflita na minha prática e que consiga melhorá-la. Não sei se vai ser possível, mas tudo farei para que isso aconteça. Paulo? Bom, amanhã, se domingo, saem os resultados dos candidatos ao ensino superior. Mais uma vez, portanto, vamos estar naquela expectativa como é que o Instituto, a Escola Agrária, no fundo, será vista por esses candidatos. Uma certeza nós teremos, não é? Teremos, independentemente do número de candidatos que entrem, nós estaremos motivados a 100% para, no fundo, continuar a guindar o ensino politécnico, que deve ser cada vez mais um ensino técnico, não é? No sentido de tal capacitação do fazer, não é? Nós, professores, a grande maioria vem do ensino universitário e temos que saber fazer a nossa portanto, adaptação a este modo de ensino, que é um modo de ensino que é fundamental para respondermos aos desafios do país, não é? Portanto, desejo os maiores, de facto, venturas à Escola Agrária, no sentido de poder ter o maior número de alunos, mas independentemente disso, nós estaremos lá com toda a vontade para abraçar o novo ano. Pronto, e voltamos para a semana. José Luís Araújo, Paulo Barracosa e João Cavaleiro. Para a semana voltamos fim de semana, também o Luís Caetano, e vamos saber essas novidades todas, mas vamos falar também das vindimas. Boa semana. Boa semana.